Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Temos o objetivo de auxiliar você no crescimento, no estudo da Palavra de Deus para a sua edificação. Estamos estudando Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 19. Hoje vamos ler a partir do verso 10. Lembrando que anteriormente nós estudamos o texto quando o apóstolo Paulo estava ensinando para aqueles 12 discípulos a respeito do batismo com o Espírito Santo. No verso 10, dando continuidade, diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Paulo, ele montou uma escola, nós vimos isso anteriormente, a escola de Tirano. Ele, ali nesse lugar, treinava pessoas, era um seminário, ele estava auxiliando pessoas no conhecimento da palavra de Deus para que pudessem anunciar o evangelho. Então, ele fez isso por 2 anos e muitos judeus e gregos ouviram a palavra do Senhor. O verso 11 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Bem, a cidade ali era cheia de magos, encantadores. Esse pessoal buscava o poder das trevas. Então, Deus pode ter usado este modo incomum, né, para mostrar seu poder e operar milagres, mostrando assim que o poder de Deus era maior que o poder das trevas. Foi somente por isso. O verso 13 diz: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva. Seva era um dos sacerdotes, um dos chefes, né? Dos sacerdotes dos judeus. Ele tinha 7 filhos e estes 7 filhos agiram desta forma. Eles queriam expulsar os demônios invocando Jesus, da mesma forma como Paulo fazia, e eles diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Mas olha o que aconteceu. No verso 15, um dia eles estavam fazendo isso e o espírito maligno perguntou para eles assim, disse para eles assim: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Que surra! Veja bem, eles usavam desta forma e foram expulsar um demônio. E então o demônio entrou neles e deu uma surra neles. A palavra diz aqui que a surra foi tão grande que eles voltaram para casa nus e ainda feridos. Que surra, hein? Então, o espírito maligno reconheceu a autoridade de Jesus, mas não a autoridade deles. Isso é alguma coisa extremamente importante para a gente meditar hoje, muito relevante, né? Porque o nosso relacionamento com o Senhor Jesus tem que ser pessoal. No caso aqui, não era nada pessoal, eles não conheciam, né? Estes 7
digamos assim, supostos exorcistas descobriram que não bastava falar no nome de Jesus ou conhecer o nome de Jesus, se eles não conhecessem a pessoa de Jesus, não tivessem entregado a sua vida ao Senhor Jesus. E então tiveram os planos totalmente frustrados. É uma história muito interessante para a gente guardar e para a gente meditar. O nome de Jesus tem poder, mas tem poder na vida daquele que o conhece, daquele que entregou a sua vida a ele, daquele que sabe que ele tem autoridade. Quando esta história se espalhou, tornou conhecida de todos, os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, diz o verso 17, eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja como Deus, veja como o Espírito Santo usava de forma poderosa os acontecimentos. Olha que interessante o verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas obras más. Conta para mim uma coisa, você consegue imaginar isso? Um pessoal reunido e aquelas pessoas que entregavam as suas vidas a Jesus eram tomadas de um poder tão grande que elas tinham coragem. O arrependimento era tão real, tão genuíno, que elas confessavam os pecados publicamente. Olha, era uma conversão verdadeira. Era algo tremendo. O verso 19 diz que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Olha, era muito dinheiro. Você pode fazer uma pesquisa aí sobre isso. Então, vamos formar assim um quadro. Éfeso era uma cidade onde muitas pessoas eram envolvidas com feitiçaria. Então, quando esse grupo se converteu a Jesus, eles decidiram abandonar a feitiçaria. Eram muitos, confessavam seus pecados, veja tudo isso que aconteceu. E eles entenderam que a feitiçaria é algo que desagrada a Deus. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram os livros de feitiçaria para queimar. E olha, vale a pena a gente lembrar que naquela época ter um livro era completamente diferente de hoje. Era necessário que alguém, um escriba, fizesse a transcrição completa de um livro, de maneira, o quê? Manual, para que alguém pudesse ser dono de uma cópia. Então, era uma relíquia, era algo muito, mas muito caro. Então, eles pegaram esse material que tinha um custo, que tiveram um custo muito alto para eles, e a conversão foi tão real, tão genuína, que se quiseram se livrar de tudo aquilo que pudesse trazer na vida deles prejuízo na vida espiritual. E temos aqui uma lição muito importante. Se nós verdadeiramente queremos seguir a Jesus, sermos filhos dele, precisamos abandonar as coisas erradas que nós fazemos. Eu acredito que hoje a gente não tem livro de feitiçaria, né, para jogar fora, mas pode ter outras coisas que estão tomando conta da nossa vida, coisas consagradas às trevas, né? Temos uma série de coisas hoje, jogos, quantas pessoas estão atoladas nisso, filmes, sites pornográficos, é uma lista tão grande que você sabe do que eu estou falando. E você precisa estar atento para essas coisas. A Bíblia diz que onde o pecado é confessado e as práticas pecaminosas são abandonadas, Jesus se manifesta de maneira poderosa
através dos seus filhos. E esse pessoal testemunhou, agiu e teve uma mudança sincera na vida. E o verso 20 diz que dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia através de vidas consagradas. Depois dessas coisas, verso 21, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Está dizendo aqui que Paulo propôs em espírito, no seu coração, dar continuidade, então, ao seu ministério. Verso 22, então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Ai, que coisa maravilhosa! Paulo tinha auxiliares. Como a igreja do Senhor Jesus precisa de pessoas para ajudar na obra da evangelização, resgatar vidas, para o ministério crescer e frutificar. Então, nós encerramos com 2 lições importantíssimas, né? Os filhos de Seva lá, no nome de Jesus a quem Paulo pregava. Vale lembrar aquele versículo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus, no capítulo 7. Então, e é importante notar aqui, né? A atitude, essa é uma lição preciosa para nós. Só no nome de Jesus, a quem você conhece, você professa, é que há poder. E essa outra lição, que eles confessaram os pecados publicamente e arrependidas, dispensavam da vida tudo aquilo que pudesse travar a vida espiritual deles, de ter um crescimento explosivo, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando assim com muita importância o quanto Cristo é glorificado nas nossas vidas. E isso tem uma relevância muito grande. Então, aproxime-se do Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, confesse que Ele é dono da sua vida e siga adiante, sendo uma bênção, sendo usado no ministério. Ouça o chamado do Senhor Jesus na sua vida. E Deus te abençoe.